da Associação de Mulheres Nipo-Brasileiras, imagem dos japoneses no Brasil, aspectos influenciadores durante a década de 1930 e período pós-guerra, de Williams de Castro Castilho Jr., letreiramento japonês em anúncios publicitários do comércio nipo-brasileiro em São Paulo, de 1920 a 1930, de Eduardo Araújo de Ávila. Eu vou passar a palavra para o Alexandre. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes, né? Então, eu queria agradecer aos organizadores, né, pelo convite de mediar essa mesa. Fiquei muito instigado ao ler os resumos, né? E, enfim, eu passo a palavra, né, para quem vai fazer a apresentação agora. É isso. Eu indico quem? Posso já. Então, é a Marta Matsui Yamamoto Tenyo, né, com a pesquisa Fujinkai, Identidade Feminizada, da Associação das Mulheres Nipo-Brasileiras. Certo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu vou colocar aqui apresentar, vamos ver se vai dar certo. É uma janela, né? É isso. Acho que tá certo. Vocês me dizem se dá para ver, tá tudo certinho, quer que aumenta? Tá bom assim? Vocês estão vendo? Sim. Ah, tá bom assim? Quer que aumenta? Não. Então tá. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar desse encontro de pós-graduandos de estudos japoneses. E gostaria de salientar que a minha pesquisa deu início este ano, ela ainda está em fase de levantamento bibliográfico. A minha professora orientadora é a professora doutora Leiko Matsubara Morales, e o tema é Fujinkai, Identidade Feminizada da Associação das Mulheres Nipo-Brasileiras. Como objetivo geral, pretendemos analisar, no contexto da diáspora japonesa para o Brasil, o legado e a experiência sociocultural no modo de viver dos imigrantes representados pela comunidade nipo-brasileira. A priori, a gente pode perceber uma resistência à transculturação, que, como todos sabem, é um conceito que foi cunhado por Fernando Ortiz na década de 1940 para dar conta dessa, vamos dizer, dessa hibridação cultural e do contato de culturas diferentes, em que, nesse contato entre culturas diferentes, não há um jogo de poder, não há polaridades entre o forte, fraco, superior, inferior, mas sim que o que resulta dessa transculturação é que as duas culturas elas vão sair positivamente, vamos dizer, contaminadas e transformadas. Outro fator que a gente percebe é uma aversão à cultura do outro, tanto por parte do Brasil, no caso, quanto por parte dos imigrantes de japoneses. Essa aversão à cultura do outro, eu pretendo trabalhar a questão o fenômeno da alteridade. É como eu vejo o outro, como eu lanço meu olhar à cultura do outro. E o grande divisor de águas ocorre na Segunda Guerra Mundial, porque a gente percebe o seguinte, que antes, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, a gente percebe que quando os imigrantes chegaram no Brasil, eles tinham o intuito de quê? O intuito provisório de 4 a 5 anos, juntar uma certa quantia de dinheiro e retornar ao Japão. E um exemplo clássico que eu gostaria de dar seria a educação, né? A educação das crianças, ela era voltada, segundo as normas, diretrizes, bases
do Ministério da Educação japonês, os livros didáticos eram japoneses, o ensino era japonês, por quê? Porque esse sentimento de provisório, eles achavam que, assim que se tivesse esse ensino baseado no ensino japonês, eles iriam voltar rápido para o Japão, e lá as crianças poderiam continuar os estudos normalmente. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, esse perfil, ele modifica. Por quê? Esse provisório, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser permanente. E daí, muda-se totalmente a visão e o modo de pensar. Então, esse grande divisor de água. Então, o ensino da língua japonesa, a herança cultural já não é mais uma questão de voltar para o Japão, mas sim de manter essa cultura japonesa. E daí entramos com o objetivo específico. O objetivo específico é da hipótese de que o Fujinkai, a atividade da Associação das Mulheres do Fujinkai, elas vão agir como uma mola propulsora para poder manter latente este legado, essa cultura japonesa. E uma outra hipótese que podemos levantar é que, através das atividades desenvolvidas pelas voluntárias, elas têm o acesso à esfera pública, que é um espaço marcado pela presença predominante dos homens. A comunidade brasileira. Aqui eu fiz um apanhado bem superficial, bem geral. A comunidade nipo-brasileira, ela é representada principalmente pelo Bunkyo, com sede em São Paulo, que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. O Bunkyo, ele é um espaço articulado com o Museu da Imigração Japonesa no Brasil, que, além de possuir a listagem geral de todos os passageiros, de todos os imigrantes que vieram desde 1908 até a última leva, em 1954, eu não lembro muito bem, 1957, então ele possui toda de quem veio, de onde saiu do Japão, qual a escolaridade, quantos por família, e a profissão. Então, é um tesouro essa listagem, ao meu ver. E, além disso, o Bunkyo, ele tem uma biblioteca, um acervo, né, de livros, ele tem, vamos dizer, fotos, vídeos, tudo em relação à imigração japonesa, além de promover diversas atividades, como curso de oficinas de caligrafia, que mais que eles têm? Promovem o Hanami, que é a apreciação das flores, tem que mais? Cerimônia do chá, cerimônia do Ano Novo e etc. Depois nós temos o Japan House. Esse Japan House, ele propõe o quê? Ele propõe um intercâmbio cultural, tanto cultural como intelectual, entre o Japão e diversos países. E, além de ter, né, uma biblioteca, ele promove também diversas oficinas com relação à cultura japonesa. Depois nós temos aqui o CBLJ, que é o Centro Brasileiro de Língua Japonesa, que todo ano eles desenvolvem, vamos dizer, eles formam professores, ele tem artigos acadêmicos e etc. E depois nós temos a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira, que é espalhada por todo o Brasil e que cada cidade tem a sua Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira, que, além de difundir a língua japonesa, a associação ela promove diversas atividades culturais, como festival de yakisoba, bon odori, e também tem a parte esportiva também, que vamos lá, tem aulas de taiko, tem aula de judô, aula de kendo, entre outros esportes de descendência japonesa. Vamos lá. Depois nós temos o Fujinkai. Fujinkai, Associação das Senhoras, uma comunidade engajada. O que seria o Fujinkai? Na verdade, o meu projeto inicial era trabalhar com personagens Nikkei na literatura contemporânea. Contudo, a minha orientadora me disse o seguinte:
por que você, já que você quer trabalhar com personagens Nikkeis, por que você não trabalha com o Fujinkai, que é a Associação das Mulheres, e que não há muitos registros, é quase nulo o registro sobre atividades da Associação das Mulheres. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu sou de Araçatuba, mas agora estou em Campinas. Mas em toda a minha infância, minha adolescência, eu fiquei era cercada, né, pela comunidade japonesa. As minhas tias, minha mãe, elas participavam das atividades do Nipo brasileiro, mas quando você está ali, você entra num estado de, vamos dizer, é tudo automático, nada é estranho. Então, a partir do momento que você sai, aquilo te causa estranhamento. Aí eu comecei a pensar, o que é essa Associação das Mulheres? Aí eu fui pesquisar o que sobre o Fujinkai, Associação das Mulheres, nos sites. Não encontrei nada. Daí, eu entrei no site japonês e digitei, né, Fujinkai. Então, Fujinkai mesmo não achei nada. Porque Fujin é mulher, Kai é associação, Fujinkai não tem nada. Aí, o que eu acabei encontrando nessas minhas pesquisas, nessa minha garimpagem? Encontrei muito sobre o Aikoku Fujinkai. O Aikoku Fujinkai é a Associação das Mulheres Patrióticas. Ela foi uma das maiores associações de mulheres japonesas, né? Fundada em 1901 por Yoko Okumura, e que tinha o respaldo no Ministério da Defesa Militar. Qual era o objetivo? Tinha o objetivo principal de dar assistência e apoio militar aos soldados, no caso, soldados feridos pela guerra, soldados mortos, e também... Oi? 5 minutos. Tá. E depois nós temos a Associação das Mulheres da Defesa Nacional, que foi fundada em 1932, e depois a Associação das Mulheres do Grande Japão, que foi fundada em 1942. Não vai dar tempo, então eu vou passar para frente. Deixa eu ver. No Fujinkai no Brasil, nós temos o mais antigo, que é o Esperança Fujinkai, que foi fundado em agosto de 1949, e depois temos, lógico que cada Associação Nipo Brasileira tem o seu Fujinkai, e tem o Fujinkai de Araçatuba, que eu pretendo aprofundar mais os estudos com relação a essa associação dessas mulheres. Considerações finais, é bem rápido porque não dá tempo. O Fujinkai no Japão quer dizer que no primeiro momento eles tiveram como objetivos seminais o suporte aos soldados familiares. No segundo momento, além desse apoio militar, eles tiveram como objetivo o suporte aos desastres naturais. E por último, eles focaram nas mulheres cooperadas com relação à educação e assistência às meninas em situação de pobreza. Já no Brasil, o Fujinkai no Brasil, ele teve como principal atividade auxílio ao Japão, destruído pela Segunda Guerra Mundial, e depois, como as suas atividades estão direcionadas para eventos de promoção cultural japonesa. Aqui eu trouxe algumas fotos. À esquerda é a Yoko Okumura, à direita nós temos o Aikoku Fujinkai, as primeiras que fundaram no Japão. Aqui tem o Kokubo Fujinkai, aí as faixas que elas usavam, da Nippon Fujinkai e o Aikoku Fujinkai. Aqui nós teve um especial pela NHK Special, que a respeito do Fujinkai. Aqui seria a partir depois o Kokubo Fujinkai, então seria já em 1932. Aqui nós temos o Esperança Fujinkai, que é de sede de São Paulo. Aqui é o de Araçatuba, que eu só consegui algumas fotos. O Fujinkai de Araçatuba, Nipo brasileiro. Aqui também é o Fujinkai de Araçatuba. E aqui é uma versão, a primeira versão online que teve em Araçatuba, que foi o Bon Odori, que foi muito bonito. Aqui as referências bibliográficas, algumas coisas, e é isso. Infelizmente, por conta do tempo, tive que correr. Agradeço, muito obrigada por poder participar. Deixa eu... Muito bom, Marta. Okay. Então, a gente vai agora para a próxima apresentação, né, que é a imagem dos imigrantes japoneses no Brasil, do perigo amarelo, ascensão política e social.
do Williams Marco de Castilho Júnior, que é mestrando da Universidade de São Paulo. Obrigado, professor Alexandre. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um pouquinho. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá certo. Então, boa tarde, meu nome é Williams Castilho, eu sou mestrando aqui do programa de japonês da Universidade de São Paulo, e a minha apresentação de hoje, né, ela se chama Imagem dos Imigrantes Japoneses no Brasil, do Perigo Amarelo à Ascensão Política e Social. Eu gostaria de fazer só uma observação, antes de começar efetivamente falando do tema, é que o meu trabalho do mestrado ele não é especificamente sobre o tema que eu vou falar hoje. Minha dissertação ela é sobre o primeiro diplomata Nikkei no Brasil, né, o falecido embaixador Edmundo Susumu Fujita, e o tema que eu trouxe hoje ele é apenas um recorte das reflexões que eu proponho na minha dissertação, já que a minha dissertação eu trato dos debates étnico-raciais dentro do Itamaraty e do pensamento social brasileiro, e também como que a figura do primeiro diplomata Nikkei se insere naquele contexto, sobretudo se a gente considerar que o Fujita foi aprovado no Itamaraty na década de 70, né, período que para a história da comunidade japonesa no Brasil representa essa ascensão política e social. Portanto, é preciso que eu faça, né, uma revisão historiográfica sobre esse assunto, e é o que eu vou tratar aqui hoje nessa comunicação. Bom, de forma geral, os imigrantes japoneses e seus descendentes no Brasil, eles são vistos como um exemplo assim, de integração e um modelo de ascensão social, né? Sendo que essa ascensão muitas vezes é atribuída a esforço, à educação, à disciplina, valores que geralmente estão associados à cultura japonesa, né? Só que essa imagem, entretanto, ela nem sempre teve esse teor positivo, assim, ela foi estabelecida com mais intensidade principalmente a partir da segunda metade do século XX, né? Então, durante muito tempo, os japoneses eles foram enxergados como inassimiláveis e como um perigo para a integridade da nação brasileira, né? De modo que fizeram parte constantemente dos debates políticos no Brasil. Então, nesse sentido, as primeiras discussões no Brasil sobre a imigração japonesa, elas foram baseadas principalmente em ideias importadas do exterior, sobretudo aquelas advindas dos Estados Unidos, como afirma o brasilianista Jeffrey Lester e o autor Rogério Dezen, e também advindas da França, né, como apresenta a professora Mônica Okamoto, principalmente para legitimar um discurso antinipônico de que a comunidade japonesa não poderia se integrar ao restante da sociedade brasileira, né? Eu não vou me debruçar tanto sobre as questões do início do século XX envolvendo a imigração japonesa, mas o que se sabe é que ela surge ali como uma alternativa à falta de mão de obra causada pela abolição da escravatura em 1888, e ela estava inserida também num contexto da existência do discurso de hierarquia de raças, que foi bastante presente, né, de acordo com Hobsbawm, nos países da América Latina daquele período, que adotavam essa ideia de branqueamento como uma forma de se tornarem mais civilizados e desenvolvidos. Era também um período em que a raça era entendida como uma categoria biológica e não uma categoria sociológica, né, uma categoria social como a gente entende hoje. Então, o que se tinha era a possibilidade de você considerar o pensamento de que existiam raças inferiores e raças superiores a partir de pressupostos biológicos, né? Enquanto que hoje em dia a raça ela é considerada uma categoria social que só encontra sentido no campo socioantropológico, né? Inclusive Stuart Hall afirma que a raça é uma categoria discursiva, né? Então, resumidamente, naquele período, os imigrantes asiáticos, de forma geral, surgiram como uma alternativa dentro dessas discussões, né? Ocorre que, por um lado, eles eram uma solução mais imediata para o problema dos donos de terra, para os fazendeiros, né? Mas, por outro lado, também eles poderiam representar um perigo para essa tal integridade racial do Brasil, né? E atrapalhar na visão da elite política e intelectual da época o progresso do país, já que a raça amarela era enxergada por alguns como inassimilável, né? O discurso eugenista também era incentivado pela elite política e intelectual do Brasil, e em 1920, por exemplo, o deputado Fidelis Reis, que era bastante contrário, né, à imigração japonesa, em um discurso do Congresso Legislativo de Minas, ele se posicionou e mostrou preocupação caso houvesse no Brasil esse cruzamento de raças com o povo japonês, que segundo ele geraria um mal irremediável, que eram os mestiços, né? E na década de 30, nesse mesmo viés, ali em meio às discussões da Constituinte, o Império Japonês ele representava, no contexto internacional, um perigo, né? E o imigrante japonês que vivia aqui no Brasil
era visto, né, por alguns membros da política brasileira como uma possível extensão daquele império, o que de certa forma causava um temor, né, entre as autoridades brasileiras. E aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial e o Japão oficialmente em guerra com os aliados, a imagem desse inimigo ela era refletida nos imigrantes japoneses do Brasil. Então, nesse sentido, é importante registrar também o papel da imprensa brasileira na propagação dessa imagem, né? Como eu comentei, já havia no pensamento de alguns políticos brasileiros a propagação da ideia do povo japonês como uma ameaça e uma raça considerada inferior. E em 1942, por exemplo, o jornal Diário Carioca ele publicou uma matéria com o título A Sombra de Pearl Harbor, sobre os destinos de registro, né, o gravíssimo problema da infiltração nipônica no litoral de São Paulo. E essa reportagem, ela alertava sobre o perigo que a presença de japoneses em regiões litorâneas representava para a segurança nacional, de modo a reforçar essa ideia do perigo amarelo que foi bastante difundida no Brasil, né? E em outra matéria daquele mesmo ano, também do Diário Carioca, a preocupação estava sendo dirigida diretamente aos filhos na verdade, os filhos dos imigrantes japoneses, né, os descendentes que viviam no litoral de São Paulo. E essa reportagem, ela estampava uma foto, como vocês podem ver no slide, com a imagem, né, desses filhos de imigrantes japoneses, dizendo que era aquela a cara dos Niseis, né, e afirmava que os filhos de japoneses, embora nascidos no Brasil, só têm de brasileiros a certidão de nascimento, né, pertencendo de corpo e alma ao Japão. Então, nesse sentido, os japoneses e os seus descendentes no Brasil, eles eram vistos com desconfiança e por conta disso, considerados suspeitos, assim, por antecipação, né? Então, ser filho de japoneses, ainda que nascido no Brasil, era o mesmo que ser japonês e, consequentemente, igualmente digno de suspeita. Então, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, portanto, a imagem negativa dos japoneses ela foi reforçada ainda mais no Brasil, sendo legitimada junto à opinião pública por meio da imprensa, né? A mídia brasileira também se utilizou naquele período de caricaturas e charges veiculadas em periódicos como o Careta, que exaltavam, né, os estereótipos atribuídos aos nipônicos. Então, o uso da iconografia como ferramenta de denúncia foi incorporado também pela literatura antinipônica que circulou durante o período do conflito mundial. E aí, com o fim da Segunda Guerra, né, o fluxo migratório japonês ele veio a ser retomado em 1953 e as décadas seguintes, sobretudo 60 e 70, representaram, né, um período de mudanças bastante positivas na economia japonesa durante o período que ficou conhecido como o milagre econômico japonês, né? E esse cenário ele afetou também os imigrantes japoneses que viviam no Brasil e propiciou uma condição bastante diferente de integração para os imigrantes que viriam a chegar no Brasil durante o período pós-guerra. Então é importante registrar que a imigração japonesa durante esse período do pós-Segunda Guerra Mundial ela teve algumas características que a distinguiam da imigração da primeira metade do século XX, né? Diferentemente do perfil de imigrantes dos períodos anteriores ali, os do pós-guerra não chegavam ao Brasil necessariamente em famílias, né? Sendo que de acordo com o recenseamento geral da colônia japonesa de 58, quase metade dos que migraram após 52 chegaram ao Brasil individualmente. Então, segundo Ruth Cardoso, a gente consegue sugerir uma diferença no tipo de imigrante japonês que chega ao Brasil após a década de 50, né? Porque no primeiro período havia uma grande predominância de imigração familiar e de imigrantes contratados como colonos, né? Nesse período da primeira metade do século XX. E outro ponto importante também é que muitos imigrantes do primeiro período, eles haviam se tornado proprietários de terra e donos dos seus próprios negócios, e passaram a fixar residência no Brasil sem perspectiva de retornar ao Japão. Então, segundo Hiroshi Saito, em 39, por exemplo, 90% dos imigrantes japoneses pretendia retornar ao Japão, mas já em 52, quase 90% estavam decididos a permanecer no Brasil, né? Então, esses imigrantes, portanto, buscavam incentivar a educação dos seus filhos no Brasil a fim de uma melhor integração na terra que eles iriam crescer efetivamente. Então, aos Niseis, os filhos dos imigrantes, foram oportunizadas condições de atingirem um nível de educação melhor, né, nível superior, e a possibilidade de exercerem as chamadas profissões urbanas, né? Então, desse modo, segundo Ruth Cardoso também, a segunda geração estaria dando continuidade ao processo de ascensão social vivido por essas famílias, cuja meta era, sem dúvida, oferecer um patrimônio e uma vida melhor para os seus filhos, né? E com isso, muitos descendentes de japoneses passaram a ingressar em um número cada vez maior nas universidades brasileiras, causando a sensação, segundo o Susumu Miyao, de que havia uma invasão japonesa nas instituições de ensino superior do Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, né? E
E além disso, os japoneses e seus descendentes também começaram a ocupar espaços em comércios e profissões liberais, estando cada vez mais presentes em ambientes urbanos, né, de modo que o povo japonês, a partir ali da segunda metade do século XX, ele passa a ganhar uma visibilidade diferente das décadas anteriores. Não é mais o perigo japonês que está em questão, mas é o enaltecimento do trabalho, do esforço que gera sucesso, que agora vem à tona, né? William, 5 minutos. Ok, obrigado. E então, dentro desse contexto, né, do boom econômico japonês e também da boa imagem do Japão na época, esses nipo-brasileiros das décadas de 50, 60 e 70, eles acabaram, mesmo sem ter relação direta com esse milagre econômico japonês, beneficiando-se do desenvolvimento econômico e tecnológico que ocorreu no Japão. E aí a gente consegue afirmar, né, portanto, que a imagem do Japão no Brasil ganhou áreas bastante positivos a partir das décadas de 50 e 60, e os Nikkeis começaram a ocupar diversos espaços profissionais dos quais eles nunca fizeram parte dentro da sociedade brasileira anteriormente. Então é importante registrar que durante esse período a gente teve a nomeação do primeiro-ministro descendente de japoneses no Brasil, que foi o empresário Fábio Yasuda, né, assumindo o Ministério da Indústria e Comércio durante o governo Médici. A gente teve o Shigeaki Ueki como ministro de Minas e Energia durante o governo Geisel, Seigo Tsuzuki também como ministro da Saúde durante o governo do Sarney. E aí, durante o governo de Costa e Silva, né, 67 a 69, o Antônio Delfim Neto ele foi convidado a assumir a pasta, né, do Ministério da Fazenda, e o Delfim Neto, assim como alguns outros políticos de sua época, ele percebia na relação com o Japão uma grande oportunidade de crescimento para o Brasil, né, e também demonstrava grande simpatia pelos nipo-brasileiros. Então, logo que ele assumiu como ministro da Fazenda, o Delfim ele trouxe consigo, entre outros assessores, o Paulo Yokota e o Akihiro Ikeda, né, que formaram a equipe japonesa dentro do grupo de tecnocratas conhecido como Delfin Boys. E além do Akihiro Ikeda e do Paulo Yokota, o caso do Fábio Yasuda, como eu mencionei, o primeiro Nikkei a assumir uma pasta ministerial no Brasil, teve bastante destaque na época, e esse ineditismo, né, da situação, ele ganhou as manchetes de vários jornais que exaltavam a importância daquela nomeação para as relações Brasil-Japão, ao mesmo tempo em que também eles davam destaque para a etnicidade do Yasuda. Então é importante salientar que a imprensa brasileira também, nessa época, passou a atribuir à imigração japonesa esse caráter de sucesso, afirmando que a população japonesa havia se integrado muito bem ao Brasil e utilizando exemplos como do Fábio Yasuda e dos Delfin Boys, né, para reforçar essa tese. Então, no caso do Yasuda, o Jornal do Brasil, em 69, por exemplo, ele dedicou as páginas dos seus impressos à história da imigração e colocou em destaque o título Unisei, né, em uma matéria sobre o novo ministro da Indústria e Comércio do governo Médici. E naquela matéria foi estampada a foto do Fábio Yasuda, acompanhado da legenda: Fábio Yasuda comprova a ascensão política da comunidade japonesa no Brasil, né? E além disso, né, no plano das discussões raciais, a inserção dos Nikkeis em cargos políticos de importância no Brasil, ela também era usada para legitimar um discurso de que a população brasileira, né, estava mudando para melhor e de que no país não existia preconceito racial. De modo que se reforçava, né, o mito da democracia racial freiriano, que foi propagado, né, pelo regime militar. E exemplo disso, em 76, numa reunião realizada em Tóquio entre o presidente do Brasil, Geisel, e o primeiro-ministro do Japão, Takeo Miki, a forte presença dos Nikkeis, né, nos cargos políticos do Brasil foi exaltada pelo premier japonês, que afirmou, segundo Jeffrey Lesser, que o fato era uma indicação de que no Brasil não existia qualquer preconceito racial. E aí, para concluir, né, para finalizar, então, na segunda metade do século XX, a tônica no Brasil era de aproximação com o Japão, os discursos dos grandes meios de comunicação apontavam para uma integração de sucesso da comunidade japonesa, bem como para a inexistência de preconceito racial no país, como eu havia dito. E aí, dentro desse clima pró-niponismo, né, a comunidade japonesa viu nomes como Fábio Yasuda, o Shigeaki Ueki, Paulo Yokota e o Yukishi Tamura, por exemplo, assumir impostos nunca antes alcançados por nipo-brasileiros, né? Então foi dentro desse mesmo contexto que a gente vai ter outra situação inédita, né, na comunidade, que ganhou bastante atenção dos jornais brasileiros, da comunidade Nikkei, que foi a aprovação do primeiro nipo-brasileiro na carreira diplomática, o Edmundo Susumu Fujita, de quem eu falo na minha dissertação, e que eu tento entender a sua posição de primeiro Nikkei no Itamaraty, com base também nessa revisão historiográfica que eu apresentei hoje nessa comunicação, de modo também a tentar inserir a figura do Fujita
dentro daquele contexto pós-guerra vivido no Brasil durante aquele período, né? Bom, era isso que eu teria para falar. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, Williams. Eu vou passar, então, agora para a próxima apresentação, né, que é Letreiramento Japonês em Anúncios Publicitários do Comércio Nipo-Brasileiro de São Paulo, 1920-1930, Eduardo Araújo de Ávila, que é mestrando da Universidade de São Paulo. Boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação hoje. A minha apresentação corresponde a uma pequena parte da minha pesquisa, que é uma pesquisa em doutorado vinculada ao programa de pós-graduação em design da Universidade de São Paulo e que tem como orientadora a professora Priscila Lena Farias. Para contextualizar, a minha pesquisa ela consiste em um estudo sobre a cultura tipográfica japonesa na comunidade nipo-brasileira, com ênfase na produção dos letreiramentos encontrados nos jornais nipo-brasileiros da cidade de São Paulo, que eram publicados, né, que eram impressos na cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Essa pesquisa ela tem como um dos objetivos contribuir para os estudos sobre memória gráfica e cultura da impressão paulistana a partir da análise da cultura tipográfica japonesa na imprensa comunitária nipo-brasileira em São Paulo entre os anos de 1917 e 1941, que são anos emblemáticos durante essa história da imprensa comunitária nipo-brasileira em São Paulo. Para esse trabalho, para essa apresentação, o corpus selecionado que foi analisado é formado por letreiramentos que foram impressos nas páginas desses jornais, que eram os jornais de maior circulação da comunidade nipo-brasileira em São Paulo entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930. Com objetivos que estão relacionados a esse recorte, analisar a variedade de estilos de letreiramento utilizados nos jornais. Então, a análise vai acontecer com 5 títulos de jornais em língua japonesa, que são o Notícias do Brasil, Notícias da América do Sul, Jornal Nipo-Brasileiro, Jornal Japão e o Semanário de São Paulo. Também como objetivo interpretar os usos dos letreiramentos na divulgação de marcas, produtos e serviços dos estabelecimentos comerciais de imigrantes japoneses em São Paulo, e também demonstrar semelhanças entre os traços que compõem os desenhos de letras, que corresponde a uma prática também do mesmo período, do início do século XX, que ficou conhecida na literatura, especificamente na literatura das artes gráficas, como Zhuangmonji, que foram produzidos pelos artistas gráficos japoneses no início do século XX, e em comparação com os letreiramentos produzidos nos jornais nipo-brasileiros. Em relação aos métodos e procedimentos, a abordagem metodológica desse estudo possui como embasamento os processos de análise e síntese, porque, além da contextualização histórica, eu trago também uma análise visual desses letreiramentos. Para o desenvolvimento tanto do processo de análise e síntese, foi estabelecido um modelo de ficha de análise que foi organizada de acordo com os seguintes critérios. Aqui são os critérios principais, porque a ficha ela é mais detalhada do ponto de vista técnico também. Então, classificação do tipo de sistema de escrita, si, kana e ou kanji, tradução e ou transliteração do texto analisado, descrição dos usos e atribuições do texto, verificação da categoria dos traços, se tradicional ou decorativa, e também, nesse caso,
nomeado como ornamental, e a identificação do estilo de letreiramento. Como exemplo, eu trago aqui um exemplo de ficha de catalogação básico, porque eu vou trabalhar com mais dados em relação a esses anúncios, mais especificamente às amostras de letreiramentos que eu pretendo analisar. E aqui é um exemplo de uma amostra de letreiramento de um anúncio da Companhia de Desenvolvimento Exterior, que tem aí como categoria decorativa, é uma fonte decorativa em estilo grotesco japonês, que em inglês também é conhecido como Japanese Gothic, e em japonês, Goshiku Shotai. Aqui também exemplos em destaque de alguns letreiramentos que foram produzidos para anúncios, por exemplo, à esquerda, o letreiramento que foi produzido para um anúncio da marca Bridgestone, a marca de pneus Bridgestone, e do lado direito, o letreiramento para o filme que foi apresentado no anúncio da Companhia Cinematográfica Nipo-Brasileira. Um outro exemplo, que eu destaco aqui, um anúncio da Companhia Cinematográfica Nipo-Brasileira para a divulgação do filme Seinaru Chibusa, publicado em 23 de maio de 1936 no Jornal Nipo-Brasileiro. E o interessante desse exemplo é que eu já estou nesse momento do estudo comparativo, o letreiramento do título do filme, do anúncio, em comparação com exemplos de letreiramentos que foram produzidos pelo artista gráfico japonês Katsumi Tsuji, possuem algumas semelhanças, como, por exemplo, variações entre traços verticais e horizontais, algumas terminações com ponta, entre outros traços que são interpretados como losangos, círculos, e esse estudo comparativo teve como base os letreiramentos que foram publicados no livro do Katsumi Tsuji, de 1934. E existem alguns desafios que estão relacionados a esse processo de pesquisa. O primeiro deles é o acesso a documentos históricos. Existem uma série de questões que eu tenho levantado que, principalmente por causa da pandemia, tem sido difícil fazer esse levantamento, mas a partir de 2022 eu espero ter acesso a alguns documentos, sobretudo no Museu Histórico da Imigração Japonesa em São Paulo, interpretação dos textos em japonês arcaico, porque os jornais da época eles eram publicados no japonês correspondente ao início do século XX, a tradução de conceitos e termos do contexto específico da tipografia japonesa, que vários não têm ainda uma tradução para o português e muitas vezes nem para outros idiomas no Ocidente. E também identificação de caracteres, de alguns caracteres nos letreiramentos. Então, esses dois últimos, eu trago aqui uns exemplos. O caso da tradução de conceitos e termos do contexto tipográfico japonês, eu encontrei em diferentes artigos um desses estilos que eu estou estudando, que é um dos estilos que está relacionado à produção dos artistas gráficos japoneses do início do século XX, em que eu encontrei 4 termos, definições para esse estilo, que eu coloco aqui, o exemplo aqui embaixo, que está relacionado a um dos anúncios que eu apresentei, que tem, pelo menos os 2 primeiros, né, Katsudo Moji e Kinema Moji, estão relacionados ao contexto do cinema.
Então, eram estilos de escrita, estilos de desenhos de letras que estavam relacionados a essa produção de cartazes e anúncios de divulgação de produções cinematográficas do início do século, no Japão, e que eram produzidos por artistas gráficos, sobretudo em Osaka. E também encontrei um outro termo que é relacionado a esse estilo, que é o Shōshoku-moji, que, nesse caso, eu estou aqui apresentando algumas desses estudos, dessas tentativas de tradução, porque a tradução ainda está em processo. E o terceiro, que para a apresentação, e também para que seja possível uma compreensão em língua portuguesa, para, enfim, considerando a minha banca, por exemplo, que alguns da banca serão designers que não têm contato com a língua japonesa, esse quarto conceito, que é da escrita decorativa comercial. Eduardo, 5 minutos. Ok, obrigado. E um exemplo de anúncio que eu trago aí, um letreiramento que eu tenho pesquisado para tentar entender o significado dele, que é de um rótulo de uma marca de saquê, que foi produzida, pelo contexto, foi produzida em Ribeirão Pires. E, inclusive, deixo aqui para os colegas, quem tiver o contato de algum especialista em caligrafia e em escrita cursiva e puder me indicar, eu agradeço muito. Nesse caso, provavelmente está relacionado o contexto do nome da marca tem a ver com Sakura, mas até então eu não tenho a tradução, a definição exata, né? E, para finalizar aqui, algumas das bibliografias que eu apresento. Agradeço mais uma vez, e essa pesquisa ela é financiada pela CAPES. Muito bem, muito bom, Eduardo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para os três, antes de abrir para as perguntas, né? E eu queria começar pela Marta, então, pode ser? Pode. Queria parabenizar a Marta pela pesquisa, né? E eu fiquei com algumas questões, né? Você falou que vai ser feita uma pesquisa no Fujinkai lá de Araçatuba, né? E eu queria saber um pouco como é que se pensa em fazer essa pesquisa de campo, qual que é o período histórico, né, que se pretende contemplar, né? Eu vou fazer o conjunto das perguntas, depois você responde, tá? Todas. Tá bom. Bom, as associações de imigrantes japoneses no Brasil são marcadas pelo patriarcalismo, né? E eu queria saber se faz parte do foco da sua pesquisa estudar as relações de gênero, né, entre os imigrantes, né, as relações entre homens e mulheres, né? No teu resumo, aparece como hipótese de que, com os Fujinkai, o grupo procura preservar a importância das mulheres japonesas. Em seguida, você se refere às mulheres nipo-brasileiras. Em sua pesquisa, há diferenciações das mulheres japonesas e das mulheres nikkeis, ou são tratadas como a mesma categoria, né? Como é que a gente pode perceber as diferenças de geração entre essas mulheres? Por exemplo, a sua pesquisa vai abordar a relação entre os Fujinkai, os Seinenkai, né, que são as associações de jovens, e os Rodinkai, né, que são de idosos, né? Certo. E aí a última pergunta, se essa identidade ifenizada, né, que você menciona, né, nipo-brasileira, é uma identidade que é mobilizada por qual geração de mulheres, né? Então essas são as perguntas, né? Tá, vamos lá, vamos pela primeira. Com relação a questões de gênero, não tem como eu fugir dessa questão que a gente acaba caindo, né? Porque ao trabalhar vamos dizer,
com assuntos japoneses, a gente acaba caindo no patriarcalismo, no caso. E aí eu acabo, que nem o meu interesse é personagens Nikkeis, são mulheres. Então eu acabo caindo nesse contexto da questão de gênero. Tanto é que eu coloco também, na minha apresentação, eu coloquei que uma das hipóteses é que, através dessas atividades, essas mulheres, né, no caso, as Nikkeis, elas têm acesso a essa esfera pública, porque a maioria das mulheres que participam do Fujinkai, elas são senhoras. Elas são, na maioria das vezes, elas são donas de casa. Então, ela não tem esse acesso à esfera pública. Porque a partir do momento que você entra se você vai numa associação nipo-brasileira, você vai no escritório, é só homem, isso pelo menos em Araçatuba. Você entra lá, a parte administrativa é homem, a parte econômica é homem, você não vê as mulheres ali. Aí quando ocorre, vai fazer bom odor, vai fazer festival de yakisoba, as mulheres estão ali na cozinha, as mulheres estão fazendo as coisas, mas você nunca vê as mulheres ali no palco, vamos dizer. Então, eu acabo caindo nessa questão de gênero e gostaria de trabalhar isso também. Um outro assunto, eu sempre trabalhei com a área de literatura, romances, e como vai ser um trabalho, eu tenho que fazer um trabalho de campo, porque se eu não há registros do Fujinkai de Araçatuba, que eu quero funilar minha pesquisa no Fujinkai de Araçatuba, nas atividades dessas voluntárias. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu pretendo fazer um trabalho de campo, que seria o trabalho etnográfico. Não sei se eu estou sendo muito inocente, o professor que é da antropologia. Então, mas eu ainda estou aguardando resultados da plataforma Brasil para poder, ainda por conta da pandemia, eu não consegui ir ainda para Araçatuba, agora eu estou em Campinas, mas eu também pretendo, em 2022, vamos ver se sai essa minha aprovação para poder ir para Araçatuba e fazer essa pesquisa de campo lá. E com relação a essa identidade hifenizada, que eu penso assim, que agora não tem como, eu quero fazer alguns questionamentos, fazer um questionário. E agora a maioria das voluntárias, elas não são mais, vamos dizer, são Nikkeis, mas não tem a primeira, aquelas Bachan mesmo, sabe? Então tem que ser não sei se são mestiças, são mais nipo-brasileiras, não tem aquelas tradicionais, é o Baçan mesmo, o Bachan. Aí, no caso, eu não pretendo trabalhar pesquisar a respeito do Seinenkai, nem Rojinkai. Eu quero me aprofundar mesmo e focar nas atividades delas, do Fujinkai. O que eu quero registrar é o Fujinkai de Araçatuba. Eu não vou pegar outros Fujinkais, tipo aqui de Campinas, ou de Valparaíso, ou de Pereira Barreto. Eu quero me concentrar ali. E também por conta do tempo, é muito rápido. Então, a dissertação de mestrado, então, não vai, talvez eu não dê conta até gostaria, mas não vai dar conta de fazer todo esse trabalho. Perfeito, Marta. Muito obrigado. Gostaria de dirigir algumas questões para o Williams agora. No resumo do teu trabalho, né, você relaciona alguns fatos diferentes ocorridos no pós-guerra, né? A mudança de perfil dos novos imigrantes, a emergência do Japão como potência econômica e o aumento da parceria comercial Brasil-Japão, para afirmar que, dentro desse contexto, muitos Nikkeis ascenderam socialmente e passaram a integrar espaços profissionais dos quais jamais haviam feito parte anteriormente, né? E aí você cita esses exemplos, né, dessas pessoas, né, como o Fábio Yasuda, né, que foi ministro, né, da ditadura militar, o Paulo Yokota, que foi diretor do Banco Central, o Akihiro Ikeda, né, que foi assessor do Delfim Neto, né, como você citou, né? Mas eu queria saber, Williams, o quão representativos da experiência do conjunto dos imigrantes japoneses, seus descendentes, são as trajetórias dessas pessoas citadas, né? Porque, por exemplo, a ascensão social da minha família não teve uma relação com a emergência do Japão como potência econômica, né? Mas sim como um acesso ao ensino superior, né? Que você mesmo cita, né? Outra questão também é que, por exemplo,
Aí você citou também o Shigeaki Ueki, né, que também foi ministro das Minas e Energias, né, no governo Geisel, né. Eu me pergunto, então, com tantos exemplos, né, assim, de Nikkeis, né, que atuaram no Poder Executivo durante a ditadura, se não seria significativo problematizar a relação dessas pessoas citadas, né, com a ditadura civil-militar do país da época, né, quer dizer, uma análise também que passa pela questão política, né. Bom, outra questão, em outro momento você atribui a origem do debate sobre imigrações japonesas às ideias estrangeiras, né? Qual que é o foco da análise, né? As relações geopolíticas e ideológicas do país Japão com o resto do mundo ou a singularidade da experiência da imigração japonesa no Brasil, né? E aí eu queria fazer uma última observação, né, que tem alguns trabalhos mais contemporâneos, né, feitos aqui aí na USP mesmo, né, como a da Laís Miwariga, antropologia, a da Laura Ueno, que problematizam também essa questão da minoria modelo, né, que talvez seria interessante também dar uma olhada, né? É isso. Tá, vamos lá ver se eu consegui acompanhar aqui. Sobre os personagens, né, as figuras que eu citei, todos esses que eu apresentei, eles fazem parte de um contexto de cargos de livre nomeação, assim, né? Não são necessariamente alcançados, digamos, fundamentalmente por uma meritocracia, talvez. Eles correspondem também ao próprio interesse governamental, né? Então, por exemplo, ministros de Estado são, né, nomeados de acordo com os interesses do próprio governo, o que recai do meu ponto de vista, em dois interesses principais do Brasil na época, que era a própria aproximação diplomática do Brasil com o Japão, né, e esse interesse em fazer parcerias com um país que estava com bastante destaque no cenário econômico internacional, e também com relação à questão do próprio regime militar, no sentido de querer sustentar aquele discurso, né, da democracia racial, e eu vejo um pouco da inserção dessas figuras Nikkeis como uma forma de atestar essa tese, né, do regime militar, assim, de que todas as raças e etnias podem ascender socialmente no Brasil, e eu acho que é por meio desses cargos, assim, que o governo brasileiro consegue se defender de qualquer acusação de denúncia, né? Consegue, na verdade, tenta, né, se defender, não necessariamente. Só um parênteses, né? Que isso se dá ocorre com os Nikkeis, mas não com os afro-brasileiros, né? Essa inclusão. Né? Exato, exatamente. É bem por aí. E por isso que é complicado comparar, né, a questão do mito da minoria modelo, porque aí você acaba desconsiderando outros grupos étnicos, outros grupos raciais, né, que tiveram uma vivência completamente diferente da comunidade da imigração japonesa no Brasil, né? Então, por isso que esse discurso, né, propagado na época, para mim, pelo menos, não faz muito sentido, né? E até a questão do próprio Fujita, na minha dissertação, seria uma outra situação diferente, porque ele passou num cargo, ele entrou num cargo de extrema importância no Estado brasileiro, mas não é um cargo de livre nomeação, né? Num concurso público, um dos mais difíceis do Brasil, que é da carreira diplomática brasileira. E aí, justamente, eu trago algumas notícias da imprensa brasileira da época que também utilizaram do Fujita como um exemplo nesse sentido. Até acho que no ano de 77, o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, foi indagado sobre o racismo no Itamaraty, né, porque que só tem branco lá dentro e tudo mais, e o ministro da época respondeu dizendo que não, que na verdade a gente até aprovou um descendente de japoneses aqui, como se isso tivesse sido um ato de generosidade do Itamaraty, quando na verdade ele passou por um processo seletivo, né? E aí eu tento entender como que ele chegou até ali, né? Então, o caso também do Fujita é bastante particular, porque ele teve uma formação de base bastante diferente no ponto de vista da comunidade dos Nisseis da sua época, né? Porque ele estudou francês, né, na juventude, teve uma educação assim considerada de elite brasileira, né? Então também eu tento entender como que é interessante esse discurso do governo brasileiro da época em utilizar essas figuras, né, pontualmente para testar a tal da democracia racial, mas como o professor falou, com a população negra
era muito mais difícil, né, de ter esses exemplos. Até o próprio Itamaraty, em algumas reuniões da época, que queria também se aproximar com a África, eles utilizavam de pessoas em outros cargos de Estado, porque não tinha na diplomacia brasileira negro, para poder, por exemplo, participar de reuniões na África, para tentar mostrar que o Brasil tinha, né, também gente que não era branca em cargos de importância, assim. E em 78, a gente teve a primeira diplomata Nikkei negra no Brasil, a Mônica de Menezes, e ela aconteceu mais ou menos a mesma situação que do Edmundo Fujita, assim, do governo tentar provar, não, olha só, a gente está representando uma parcela maior da população brasileira, né? E a própria história da Mônica de Menezes também é um pouco diferente, ela tem uma formação de base muito, muito sólida, sabe, muito, muito de elite brasileira, assim. Agora, acho que eu falei um pouquinho demais sobre a primeira pergunta. Deixa eu só ver aqui o que o professor perguntou. Não, era só, tinha aquela coisa assim do foco, né? Se é as relações geopolíticas do Japão país ou analisar a singularidade da imigração japonesa do contexto brasileiro, né? Que às vezes parece que a análise ela oscila, né? Entre os polos. Entendi. Então, eu analiso um pouco dos dois casos, porque na realidade, como a gente não tinha ali antes de 1908 nenhuma experiência prática com a imigração japonesa no Brasil, o governo os intelectuais, né, brasileiros, eles tentavam pegar de algum lugar essas ideias, né? Então eu trouxe os dois pontos, o dos Estados Unidos e o da França. Com relação aos Estados Unidos, seriam com experiências práticas de imigrantes asiáticos de forma geral, assim, na verdade do leste asiático, né? Os chineses nos Estados Unidos e os japoneses, que a elite política brasileira intelectual se apropriou da experiência em si, singular, da imigração, né, nos Estados Unidos, para tentar dizer que, enfim, eles não se integraram lá, que eles eram muito fechados, todo esse discurso, né, que permeia, assim, a comunidade japonesa. E com relação à França, era mais no ponto de vista ali de governo mesmo, porque era o interesse também do próprio governo brasileiro em se mostrar como, né, perante a Europa e o velho continente ali para se mostrar um país civilizado, né? Então pegavam exemplos da própria cultura japonesa aí, no caso, para mostrar que o Japão era bizarro, que o Japão era atrasado, né? E aquela coisa toda. E aí também isso recaía na própria visão que se tinha dos japoneses, né? É mais ou menos isso. Não pude falar tanto porque o tempo é curtíssimo, né? Mas eu abordo um pouquinho mais no meu trabalho. Mas, de qualquer forma, parabéns pela pesquisa. Eu acho que é bem expressivo aí essa trajetória que você escolheu, né? Do diplomata, né? Eu acho que, de fato, dá muito pano para manga para essas discussões, né? Da democracia racial, da minoria modelo, né? Então, parabéns aí. Obrigado, professor. Eu vou fazer algumas questões para o Eduardo também, né? Parabenizar também a sua pesquisa, né? A sua pesquisa também se relaciona com a minha, porque meu mestrado foi sobre o cinema japonês da liberdade, né? Então, os teus exemplos para mim foram muito instigantes, assim, né? Ver concretamente esses anúncios de filme foi muito interessante para mim, né? Bom, você enuncia o objetivo do seu trabalho, né? Em que medida a cultura tipográfica japonesa, o letreiramento desenvolvido por artistas gráficos japoneses entre a década de 20 e 30, influenciou a composição visual dos anúncios publicitários impressos nos jornais nipo-brasileiros em São Paulo, né? Daí você cita nominalmente artistas gráficos japoneses, né, como Shinkichi Yamada, Shuichi Yajima, que teriam influenciado os artistas nipo-brasileiros, mas que na tua apresentação permanecem anônimos, né? Eu fico pensando se nesse estudo, né, dos movimentos entre Japão e Brasil, se o lado japonês não estaria de alguma forma superdimensionado em detrimento do lado dos artistas nipo-brasileiros, né? Fico me perguntando quais seriam as contribuições efetivas, né, desses artistas nipo-brasileiros para além da emulação de um estilo japonês, né? E você cita na bibliografia um texto sobre cartazes de filmes japoneses da Shotiko, né? Como você mostra também o anúncio aí no Brasil, né? E essas 4 salas de cinema da Liberdade empregavam artistas
para produzir manualmente nas fachadas os anúncios dos filmes, né? E além daquele letreiramento que tinha no comércio japoneses, né? Desde a Rua Conde de Sarzedas, né? Para uma futura pesquisa, você acha que pesquisar os letreiramentos nesses outros contextos poderiam revelar mais coisas sobre essa cena paulistana, né? Obrigado, Alexandre, pelas suas questões. Antes de responder, quero dizer que a sua pesquisa ela é uma das referências para a minha. Então, é muito interessante trazer esses exemplos que têm essa relação com o tema, o tema da sua pesquisa de dissertação. E, então, em relação à primeira questão, eu tenho essa expectativa de obter informações sobre os artistas gráficos que desenvolviam a tipografia, o letreiramento no Brasil, e mais especificamente em São Paulo, que era o estado e a cidade de São Paulo que tinham esses títulos, né, de jornais que produziam esse material. Contudo, eu dependo da análise dos documentos. Eu ainda não tive acesso a esses documentos, muito por causa, como eu falei, da pandemia, mas eu ainda tenho expectativa de encontrar alguma informação, eu espero, sinceramente, encontrar alguma informação a partir de alguns acervos, como, por exemplo, o acervo do Museu Histórico de Imigração, em São Paulo, que, para mim, ele acaba sendo o mais importante. Porém, pode ser que eu não consiga encontrar nomes, referências, o contexto relacionado a esses artistas gráficos, porque na cultura tipográfica de modo geral, e principalmente no caso dos jornais, o nome dos artistas, dos letreiros, dos tipógrafos, acaba em anonimato. Eles acabam eles não são divulgados, porque o nome dos editores, dos articulistas, acaba aparecendo sempre, né? Na ficha técnica, né? no expediente dos jornais. Então, para mim seria muito interessante fazer essa análise, porque, de fato, existe essa influência japonesa que eu estou trabalhando agora, desses artistas gráficos. Porém, uma orientação, uma dica de um dos professores, do qual o grupo de pesquisa eu faço parte, ele comentou que, já que existe essa possibilidade de eu não encontrar esses dados, de eu fazer um estudo comparativo entre a cultura visual do Japão na época com a cultura visual desse recorte específico que eu estou analisando. Que aí, nesse caso, eu consigo estabelecer essas relações de influência, diferenças e tal. E em relação à segunda pergunta que você fez, desculpa, você pode me relembrar? Eu acho que tinha a ver com essa questão, assim, que tem esses outros contextos de letreiramento, né, possíveis, né, que na fachada dos cinemas, do comércio de rua, se de repente poderiam até ser os mesmos artistas envolvidos, né, na feitura dos anúncios, né, se de repente é uma fonte também interessante de pesquisa. Ótimo. Na verdade, a pesquisa ela passou por algumas reformulações. Havia a intenção de também analisar os letreiramentos da Liberdade na época. Só que também ficou na incógnita, enfim, em aberto, porque eu dependo da análise fotográfica, de análise de fotografias da época. E a maioria das fotografias não tem o enquadramento que eu preciso para analisar, porque geralmente está enquadrando as pessoas na rua, está enquadrando alguma outra coisa, e não os letreiros. A fachada, né? As fachadas, exatamente. Eu tenho poucos registros. Então, como a minha pesquisa ela depende dessa quantidade de dados, então a minha orientadora e eu, a gente optou por focar nos anúncios, na verdade, nos jornais em si. Mas a minha intenção é que, pós-doutorado, eu pretendo desenvolver uma pesquisa especificamente sobre a questão da liberdade,
desse histórico da caracterização gráfica no bairro da Liberdade. Muito bom. Eu não sei se tem alguma questão colocada no chat, porque estou vendo aqui algumas reflexões, né, do pessoal, parabenizando e tal, mas não sei se foi colocado alguma questão. Se vocês puderem me ajudar a ver, ou se vocês quiserem também fazer uma ponderação, vocês entre as pesquisas também. Né? O Eduardo... Bom, fala, Eduardo. Eu quero agradecer a organização do evento pela possibilidade de organizar essa mesa com a possibilidade desse encontro com a Marta e com o Williams, porque foi muito bacana ter esse primeiro contato com a pesquisa de vocês, porque está justamente relacionada a esse período que eu estou estudando. A gente está analisando diferentes perspectivas de diferentes objetos, mas num período muito próximo. E para mim, assim, quando eu vi os títulos e o resumo de vocês, para mim foi muito bacana e futuramente eu gostaria de trocar algumas ideias, figurinhas com vocês. Com certeza, eu ficaria muito feliz de poder trocar também. Você falou, Eduardo, a respeito da dificuldade de encontrar, né, documentos, essas coisas. Igual eu vou trabalhar com Food Card de Araçatuba, praticamente eu não tenho nada. Eu só tenho fotos, algumas coisas, mas não tenho nada. Eu tenho que garimpar muito e funilar esse tema. E agradeço muito também essa oportunidade de estar aqui nessa mesa, que eu fiquei muito feliz. Agradeço de coração. Eu também gostaria de agradecer, e só comentando que o Gabriel fez uma pergunta ali no Perguntas e Respostas, mas eu já respondi ele no chat já, então está tudo certo. Só isso, e agradeço mais uma vez. Foi muito bom estar aqui nessa mesa. Eu também, da minha parte, gostaria de agradecer muito, né, principalmente pelo contato com essas pesquisas, né, eu fico muito, muito feliz, né, de ver as pesquisas de vocês, assim, quero muito ter contato com a pesquisa final, né, com a dissertação, com a tese, né, no caso do Eduardo, né, com a dissertação no caso da Marta e do Williams, é isso, né, e, enfim, é um desafio, né, fazer pesquisa durante a pandemia também, né, tem um monte de desafios colocados, né? Então, parabenizar vocês também, né? Pela luta, né? E aos organizadores do encontro, né? Por esse diálogo, por ter me convidado também, né? E é isso. Muito obrigado e o evento continua aí nas próximas vezes, não é isso? Isso, correto. Muito obrigada, Alexandre, pela participação, Eduardo, Williams e Marta também, muito obrigada. Nós voltamos agora com a mesa 7, mesa 8, não. 9, né? 9, desculpa, às 19 horas em ponto. Muito obrigada a presença de todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, por favor. Já está no chat. Voltamos aqui a 10 minutos.